Olá, eu sou Pedro Camilo de Figueiredo, expositor e escritor espírita. Venho tecer alguns comentários sobre a reportagem da BBC Brasil, publicada no dia 17 de abril de 2024, que fala sobre a visão espírita do suicídio, que tece algumas críticas. E, apesar de ter escrito um texto sobre o tema, publicado no dia seguinte, no dia 18, intitulado Espiritismo em Xeque, e que traz reflexões sobre a reportagem, acredito serem necessárias mais algumas palavras sobre isso, reforçando algumas ideias que estão lá no texto, mas também dialogando, explicitando algumas opiniões que vêm sendo manifestadas ao longo desses dias, especialmente no movimento espírita, por pessoas ligadas ao movimento espírita. Na oportunidade, a reportagem enfatiza uma reportagem que está inserida num conjunto maior de reportagens sobre a visão das religiões em torno do suicídio, e aí o espiritismo é tomada como também uma religião, como ele é de fato vivido pela maioria dos espíritas, das pessoas que se consideram espíritas. E a reportagem, naturalmente, não me pareceu, como há muitos, né, equilibrada no sentido de apresentar visões mais imparciais da questão. Há um nítido desequilíbrio na reportagem, quando enfatiza-se sobremodo um aspecto da questão, que é um discurso de culpabilização, de punitivismo, que aparece em algumas literaturas, inclusive em Kardec, e é enfatizada sobremodo a obra Memória de um Suicida, psicografada pela média Ivone Pereira, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, mas deixa de se considerar, por exemplo, outros aspectos, como o fato que é constatado, inclusive, em artigos acadêmicos, como um intitulado Suicídio na Literatura Religiosa, o kardecismo como fonte bibliográfica privilegiada, que é encontrada numa revista que está na internet, Revista Eletrônica de Comunicação, Informação, Inovação em Saúde, um texto publicado em 2010, que mostra, inclusive, que o Espiritismo dentre esses segmentos religiosos, é aquele que mais trabalha a temática, que traz, portanto, a literatura privilegiada sobre o tema e que naturalmente mais acolhe, que mais instrui, que mais consola em torno do suicídio. Numa visão completamente oposta daquele aspecto que foi enfatizado pela reportagem e que é enfatizado também por outras pessoas dentro do movimento espírita, de que, de fato, existe uma tentativa de demonizar. Não existe uma tentativa de demonizar. E essa responsabilidade é muito, em grande parte, atribuída a Ivone Pereira, ao livro Memória de Suicida, quando se desconsidera que se trata de um romance, aquela literatura é uma obra romanceada, que retrata o olhar, o sentimento daquele autor, a maneira como ele se sentia, inclusive a culpa que ele trazia em função da educação, né, que ele teve, de todo o contexto. Uma obra que foi extremamente importante, inclusive na época, né, sobretudo para ajudar a retirar uma visão idealizada em torno do suicídio. Nós precisamos lembrar como os romancistas românticos, em muitas circunstâncias, propuseram o suicídio como um ato heróico, e não só os românticos, mas até os realistas e os naturalistas. Nós vamos encontrar na literatura de tantos escritores o suicídio figurando como um ato heróico, como um ato de grande coragem, e na verdade a experiência espiritual e mediúnica da Ivone Pereira e o relato do Camilo Castelo Branco, que cometeu esse ato, mostram que não há nada de heroísmo, que não há nada de extrema coragem, que há sim, por detrás de uma decisão dessa, um sofrimento psíquico que impele a pessoa a um ato dessa natureza. Mas que esse ato tem consequências, O livro Memória de Suicida é duramente criticado por conta da descrição de uma região que o espírito chama de Vale dos Suicidas, que não há nenhuma formação no livro em que se diga que é uma região em que os suicidas são confinados, todos os suicidas são confinados como uma forma de castigo. Não é. As descrições que estão ali refletem a compreensão daquele espírito, a forma como aquele espírito se sentia. E há muitos que tentam desmerecer, né, essa literatura, inclusive lembrando que Kardec não se refere a um vale dos suicidas ou algo do tipo. Claro, não se refere, não há referência,
mas os escritos que estão lá em O Céu e o Inferno, como bem aborda um espírita geógrafo, hoje doutor em geografia, Christian Lavarini, num texto que trata sobre as geografias do mundo espiritual, os textos que estão nas obras de Kardec falam de territórios, de população, dão a entender a existência de espaços ocupados. E espaços ocupados por espíritos em grande sofrimento, naturalmente serão marcados por características desse estado psíquico dos seus habitantes. Então não há nada de equivocado nesse sentido, não há nada de intencionalmente maléfico, de intencionalmente mal na literatura do Memória do Suicida, e naturalmente nós precisamos ponderar essa questão, lembrar, né, que se trata do relato de como um espírito se sente, da experiência dele, daquilo que ele viveu, e não algo que deve ser totalizado, que deve ser expandido para todos os espíritos, para todos os contextos, porque nós sabemos, sim, que cada caso é um caso. No entanto, às vezes nós reconhecemos uma falta de boa vontade, inclusive doutrinária, de reconhecer isso e de reconhecer o valor da obra, do valor da obra. O mais curioso é que isso parte, por vezes, do que nós podemos chamar de fogo amigo, de pessoas que pleiteiam para si uma condição de autoridade em matéria de espiritismo, que desejam, talvez, ser a voz do espiritismo e que reafirmam essa condição o tempo todo, têm a necessidade de reafirmar esse lugar de autoridade, né? E que talvez aí essa necessidade de afirmação constante demonstre, inclusive, um ego imaturo, né? Um ego inseguro, pessoas que exatamente por saberem que não merecem esse lugar, reivindicam ele a todo tempo, sob todo e qualquer argumento, como se fossem autoridades plenas capazes de julgar, avaliar e decidir sobre tudo e sobre todos. E no caso do Memória de Suicida, o que nós reconhecemos e da obra da Ivone Pereira é mesmo uma injustiça nessa consideração. A Ivone muitas vezes é tratada por alguns como se fosse uma médium qualquer, como qualquer outro médium, e temos respeito por todos os médiums, mas a Ivone não foi uma médium qualquer. A Ivone foi alguém, e ainda é alguém, cuja influência no movimento espírita se dá principalmente e especialmente pela qualidade do material que ela produz, pela seriedade com que ela lidou com a mediunidade e com os conceitos espíritas. Eu ouso dizer que talvez a Ivone Pereira seja a médium, dentre os que nós conhecemos, que tenha melhor se apropriado dos conteúdos de Kardec, melhor trabalhado esses conteúdos, inclusive no escrutínio das próprias experiências mediúnicas. Há duas obras escritas por ela, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, em que ela dá mostras disso, ela dá provas desse compromisso, dessa seriedade. Quando ela examina, ela passa em revista aspectos da sua experiência mediúnica, mostrando o respaldo que aquelas experiências têm nas obras de Kardec, nas obras de clássicos da literatura espírita, como Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Alexander Aksakoff e outros tantos que são reconhecidos como sábios e como referências em matéria de conhecimento espírita. E muitas vezes ela, de forma injusta, é tratada como se fosse uma senhora inocente, como se fosse uma pessoa que se entregou a uma fantasia, a uma ilusão, e que não produziu conhecimento com reflexão, e que não tem, inclusive, uma experiência que mereça ser minimamente respeitada, minimamente reconhecida. Há uma tentativa de descaracterizar a validade do conteúdo do livro, das impressões que a Ivone Pereira traz, por exemplo, sobre o que ela viu. Não é o que ela inventou, é o que ela viu, a maneira como ela surpreendeu os espíritos no mundo espiritual, no seu trato, pretendendo se dizer que se trata apenas de uma experiência e muitas vezes tentando validar essa crítica com outra experiência pessoal. E, na verdade, eu desconheço qualquer médium no movimento espírita que talvez tenha mais validade da perspectiva da experiência, tenha tido mais contato com a realidade dos suicidas do que a Ivone Pereira. É verdade, sim, que há espíritos que não se identificam em espaços como esse, porque nem todos estão em espaços como esse. Mas também é verdade que há muitos espíritos que sequer sabem que estão desencarnados e que, consequentemente, não têm consciência de si. Como também é verdade que há
faculdades e faculdades mediúnicas. Existe um espectro muito amplo de percepção para os médios, de possibilidade de percepção para o médium, e há médios que são mais limitados mesmo na percepção e que não vão conseguir compreender na integralidade o que dizem os espíritos. Então, pretender criticar a experiência da Ivone como uma experiência pessoal, apresentando uma outra experiência pessoal como critério de verdade, não tem qualquer cientificidade, não é um argumento que possa ser válido, que possa ser levado a sério. Então nós precisamos ponderar isso. Como precisamos também ter a tranquilidade de aceitar as críticas que a matéria traz, de entender que é natural que não se conceba esses espaços, eu não vejo problema nenhum, né? Há pessoas que criticam, que dizem que não existem, que criticam aspectos da obra do Memória de Suicida, das descrições do mundo espiritual, de um modo geral, mas nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos em reconhecer o valor que a obra teve e tem ao longo de quase 70 anos. O quanto de pessoas foram dissuadidas da prática do suicídio graças à leitura da obra, a influência extremamente positiva e válida que o livro teve, inspirando os criadores do CVV no Brasil, e mais, não há no Brasil e no mundo, porque o movimento espírita ele é marcadamente brasileiro ainda no mundo como um todo, não há nenhum outro médium, né, nenhuma outra médium que tenha trabalhado tão intensamente nessas questões como Ivone Pereira. Talvez pudéssemos dizer que Chico Xavier e Ivone Pereira foram os médiuns que mais dedicaram suas vidas à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Então, fechar a questão apenas num aspecto não é honesto do ponto de vista intelectual, não é honesto do ponto de vista histórico, não é honesto do ponto de vista doutrinário. Nós precisamos dar mérito a quem tem mérito. Nós precisamos reconhecer o valor da Ivone Pereira, da seriedade com que ela tratava as questões espirituais, da simplicidade com que ela lidou com isso e, acima de tudo, do desinteresse, do absoluto desinteresse pessoal com que ela lidou com as questões. Ivone nunca recebeu um centavo que fosse pelas suas obras mediúnicas. Ivone nunca recebeu um centavo que fosse em nome do Espiritismo. Ivone nunca recebeu um centavo que fosse por ministrar cursos, seminários, nada do gênero em nome do Espiritismo. É alguém que se isentou completamente para que a obra fosse visibilizada, que inclusive lidou com a pobreza para que a obra fosse visibilizada e para que ela tivesse mais credibilidade em relação àquilo que ela produziu. Então nós podemos discordar das ideias de Ivone Pereira, mas nós não podemos simplesmente fazer de conta que ela não existiu, que ela não existe e que seu trabalho não tem um valor e que esse valor não deve ser reconhecido. E isso é preocupante, isso é delicado, isso muitas vezes parte de posturas presunçosas, orgulhosas, vaidosas, e nós sabemos que onde há a presunção, o orgulho e a vaidade, não pode haver a sabedoria, mas onde há simplicidade, onde há verdade, vontade verdadeira, né, de verdade, e onde há um compromisso com doutrinário, com a própria consciência, existe sim pelo menos algo que merece ser ouvido, que merece ser registrado, que merece ser considerado. Precisamos dar valor a quem tem valor. Precisamos reconhecer o mérito do trabalho de Ivone Pereira. Precisamos respeitá-la e respeitar a sua obra. É isso. Um grande abraço.